Bem, muito boa noite. Já estamos adentrando a noite, uma grande alegria regressar a Aracaju para mais uma edição desse evento. Aracaju, sem dúvida, já é uma das minhas cidades favoritas e um dever registrar os meus cumprimentos ao Lucas Sampaio, à Juventude Libertária de Sergipe, pelo esforço hercúleo de manter viva a chama da defesa da liberdade aqui por estas terras. Os meus antecessores, no seu conjunto, já deixaram muito clara a fossa que nós estamos. A situação de profunda erosão das nossas liberdades, e não apenas no campo econômico. O Brasil está acostumado a ficar debatendo enquanto nós não temos liberdade no campo econômico, mas hoje, com reveses na liberdade de expressão, de associação, que a gente não imaginava, a gente não supunha estar vivenciando, estar assistindo. E ao mesmo tempo, o Denis, que veio logo antes, falou bem da importância de nós iluminarmos as nossas reflexões, apesar da turbulência que nós estamos submersos, e até, sobretudo, por causa dessa turbulência, nós iluminarmos as nossas reflexões com as contribuições dos clássicos. E esse evento tem por título Do Leviatã ao Grande Irmão. E são duas alusões a clássicos, que nos ajudam a pensar a relação entre a liberdade e a autoridade. Um deles, o Grande Irmão, é uma figura que aparece no romance distópico de George Orwell, que o Lucas mencionou na abertura, meu xará mencionou na abertura do evento, 1984. E o outro, Leviatã. Esta expressão advém do clássico do século XVII, de Thomas Hobbes. O autor, profundamente atacado pelos liberais, apresentado como o consagrador do Estado inquestionável, o Estado todo-poderoso, o Estado sem limites, o Ricardo mencionou isso aqui na apresentação dele. Por outro lado, nós temos também um número de liberais que dizem que tem alguma coisa de proveitoso nas reflexões do Hobbes para pensar as bases do individualismo, as bases da esfera privada, que vão se desenvolver na tradição liberal. Qual é a verdade a respeito desse autor? Qual é o lugar das suas elaborações teóricas para pensar a verdade e a autoridade? Então, a minha intenção hoje é fazer uma apresentação didática do que realmente Hobbes disse, qual é o lugar dele nessa trajetória, como é que os liberais devem olhar para Hobbes e usar essas formulações hobbesianas para pensar essa discussão que nós temos que travar nos dias de hoje. Articulando e interpretando palavras, Denis falou aqui, democracia, igualdade, justiça. Nós temos hoje, por exemplo, também o termo soberania sendo levantado como um envelope, uma máscara para a proteção do conforto dos autoritários. Como se a soberania como valor, o valor que na verdade, esse valor entendido como a autoridade estatal sobre o território, como se esse valor tivesse qualquer importância para quem integra a Folha de São Paulo, para quem vai buscar socorro de Joe Biden, sobre os problemas políticos internos, para quem procura financiamento para defender ideias, as mais abjetas, como se tivesse alguma importância para essas pessoas. Mas a palavra ela é bandida como um estandarte por esses grupos políticos. E é uma palavra que a gente pode nos ajudar a pensar sobre ela e voltar os nossos olhos para nós. Então, a minha ideia aqui não é ser um juiz da história, nem um advogado de Hobbes, mas um relator. O que ele realmente falou? E para isso a gente tem que começar no mundo em que ele viveu, no contexto em que Hobbes existiu. Nós estamos falando de uma figura que nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Portanto, finalzinho do século XVI até quase a reta final do século XVII. É um período que, na história do pensamento, na história da humanidade, do ponto de vista cultural, a gente já chama convencionalmente de moderno. Nós já estamos na esfera da modernidade. Mas eu, quando costumo falar sobre liberalismo, eu digo que o liberalismo é a tradição
manifestação política da modernidade por excelência. Só que neste momento da modernidade que Hobbes vive, que Hobbes produz no seu Leviatã, neste momento nós estamos em uma modernidade pré-liberal. Nós ainda não podemos falar em liberalismo sendo apresentado e discutido nesses séculos em que Hobbes esteve entre nós. Mas alguns fenômenos culturais importantes já estavam acontecendo que vão desaguar de alguma maneira na formação da tradição liberal. Um deles, a invenção da imprensa, com Gutenberg, a invenção da mídia moderna, esta mídia a qual eu tenho acesso independentemente do espaço em que eu estiver, o que é um acontecimento revolucionário, que deu um potencial de alastramento das contestações e das ideias muito maior do que existia antes, subjazendo as outras grandes transformações que nós vamos ter acontecendo nesse mundo que Thomas Hobbes, nesse mundo, nessa Europa que Thomas Hobbes nasceu e viveu. O primeiro deles, a reforma protestante, a divisão religiosa e, consequentemente, no mundo dessa modernidade inicial, uma divisão também política, suscitando estados que assumem uma religião oficial distinta daquela da unidade católica anterior, no mundo europeu medieval. Nós estamos falando de guerras que têm um combustível religioso bastante relevante. Estamos falando de um mundo onde acontecem as grandes navegações. Nós conseguimos ter uma visão de espaço do mundo que nós vivemos muito mais amplo. O mundo do Renascimento, em que as referências clássicas greco-romanas estão sendo resgatadas, está sendo revitalizado o acesso a elas, a atenção direcionada a elas, o que leva a uma flexão para longe do sobrenatural na explicação do mundo e mais para o universo do humano, do mundano. E nós temos também a Revolução Científica. Galileu, Isaac Newton, uma série de grandes descobridores de verdades científicas que se beneficiam desta aproximação do mundo graças à invenção da imprensa moderna. Este mundo, com todos esses elementos, todos esses acontecimentos, foi decisivo para que Hobbes tenha sido o pensador que ele foi. E nós vamos identificar isso, espero que sim, que eu tenha sucesso em fazer isso, examinando diretamente o que ele nos diz. Mas eu queria olhar primeiro para a Inglaterra, onde Thomas Hobbes viveu. A Inglaterra, onde Thomas Hobbes viveu, não era um lugar em que, como bem disse o Denis, as pessoas estivessem precisando de um abraço por causa de palavras grosseiras, sacudidas. Nós estamos falando de uma sociedade que, de maneira muito singular, em comparação com as outras monarquias europeias medievais, uma sociedade que desenvolveu historicamente uma longa queda de braço entre a nobreza, a aristocracia britânica e o poder central, a coroa, o que deixa no DNA desta sociedade britânica um ímpeto maior pela busca da desconcentração desse poder, da descentralização. A gente vai encontrar uma manifestação muito famosa disso na Magna Carta, 1215, século XIII ainda, muito antes de Hobbes sonhar nascer. Nós já temos o rei, isto não é uma constituição, isto não é uma declaração de direitos pactuada pela sociedade, é uma carta régia, o rei cede esta carta, mas cede porque foi obrigado a fazer isso, porque a aristocracia tomou força na queda de braço. E nesta Magna Carta que o rei John emite, nesta Magna Carta nós já temos ali a exigência de que a aristocracia aprove qualquer aumento de impostos, a exigência de indenização se a autoridade monárquica decidir subtrair a propriedade das pessoas. Havia essas previsões na Magna Carta. O próprio rei não respeitou, jogou fora assim que publicou, e esse texto foi revisado há muito tempo, chegou à sua forma final algumas décadas depois, de 1297, mas ficou na memória do povo britânico. Tem que ter um freio. Você não pode se meter, o rei não pode se meter nas nossas vidas arbitrariamente, a todo momento, sem haver uma previsibilidade nisso. Nós queremos que ele
dificilmente a estratégia fica no DNA da sociedade britânica. O protagonista dessa queda de braço, que nós vamos ver no mundo britânico, brigando com o rei, é o parlamento. Este espaço, como diz o nome, para falar, para discutir, que nasce dos órgãos consultivos que existiam na maior parte das monarquias daquele tempo e vai evoluindo, ganhando força na Inglaterra de maneira muito particular, ganhando a conformação que ele tem hoje, bicameral, Câmara dos Comuns, Câmara dos Lordes, e vai oscilando ao longo da história britânica nessa queda de braço, qual lado tem mais força. Se é este espaço representativo da aristocracia deste primeiro momento, enfatismo, nós não estamos falando de liberalismo, ou se é o rei. E o auge dessa queda de braço é na época de Hobbes, onde nós vamos ter as guerras civis inglesas. A dinastia Stuart está no poder e a Câmara dos Comuns enfrenta o rei Charles I. Resumindo a história, o rei Charles I era mais um, não estava nem ali para mais na carta, né? Estava se lixando para ela, desrespeitando aquilo que ela previa, e aí o parlamento se revolta contra o seu comportamento. E ele dissolve o parlamento. O governo consegue governar, como eu disse, oscilação. Nesse momento o rei consegue ter mais força, ele consegue governar por 11 anos sem parlamento funcionando. Até que ele, numa situação de guerra, decide que precisa da chancela política do parlamento novamente e convoca o parlamento. E o parlamento, aproveitando a chance que recebeu, resolve se afirmar, bater na mesa e dizer: agora a gente quer te impedir de fechar, gente, novamente. A gente quer te impedir de nos controlar. E aí estoura uma guerra civil, em 1642, eles que defendiam o rei, que defendiam as pretensões do parlamento. Charles I perde essa guerra, e aí nós temos um período de relativa indefinição. A guerra estoura de novo, o que é chamado de Segunda Guerra Civil, e o rei acaba perdendo a cabeça, literalmente, decapitado. E instaura-se o governo republicano, o protetorado de Oliver Cromwell, e aí a gente tem o apoio de republicanos como John Milton, um grande clássico, muito bem citado, em defesa da liberdade de expressão, seu Areopagítica. Mas na prática, assim, a verdade é que a história tem essas circunstâncias. O governo de Cromwell foi extremamente autoritário, e durante uma boa parte desse governo, John Milton, por ser republicano, querer ver rei fora das vistas dele, ele tolerou as coisas que Cromwell estava fazendo. Essa é a realidade. Muito bem, nós temos durante o governo de Cromwell massacre de católicos, 3.500 mortos na Irlanda, o predomínio do militarismo e o saldo desse período todo, das guerras civis inglesas que Hobbes estava vivendo. O saldo desse período, cerca de 200.000 mortes entre soldados e civis, que proporcionalmente é mais do que a Inglaterra perdeu em relação à população do país na Primeira Guerra Mundial. Hobbes está vendo isso. Está vendo uma disputa, quem tem razão, quem vai mandar, quem vai botar a banca, o parlamento ou o rei? Todo mundo se matando por causa disso. Ele está vendo essa bagunça, ele está vendo esse caos, está vendo a população inglesa fenecer por causa dessa violência. Em 1660, a monarquia restaurada, há uma sensação de maior tranquilidade, que Hobbes também está vendo. Ele morre em 79. Depois disso, a confusão vai voltar para usar esse que era o rei. Poucos anos depois, ele morre, Hobbes morre em 79, ele vai fazer isso em 81, dissolver o parlamento novamente, voltar a contenda, e o seu sucessor acaba sendo deposto na Revolução Gloriosa, mas Hobbes não viu nada disso. Então, Thomas Hobbes é um homem que viveu dessa turbulência. Um pouco dos seus dados biográficos, Thomas Hobbes se educou em lógica aristotélica e matemática em Oxford e Cambridge, foi tutor de um jovem nobre, ele precisava disso porque nasceu numa família que não tinha muitos recursos. Viajou pela Europa, foi exposto à Revolução Científica, foi exposto, conheceu Galileu pessoalmente, o que molda em parte a sua mentalidade na direção do mecanicismo. Nós estamos falando de uma época em que, diante dessas descobertas científicas que os cientistas estavam fazendo,
Isso aparece muito no Leviatã. Hobbes enxergando a sociedade como um mecanismo, não tem peça, cada peça tem o seu papel, tem a sua razão de ser. Ele foi tutor do Charles II, defendeu os realistas, ou seja, esteve ao lado daqueles que defendiam que o rei tivesse mais poder, que a coroa tivesse mais força. Embora, mesmo assim, ele tenha tido no final da vida problemas políticos para publicar os seus trabalhos finais, se absteve de falar, no final da vida, em função de opiniões mais no campo teológico. Nós vamos ver um pouquinho da interface dessa visão de Hobbes do ponto de vista teológico no seu pensamento político. Muito bem, nós estamos falando de um mundo que não tem liberalismo, não tem conservadorismo, não tem socialismo, não tem nada disso. O que a gente tem ali diante de Hobbes? A gente tem aqueles que defendem. Na monarquia feudal, o rei tinha o poder, de maneira geral, subordinado à igreja. Entendia-se assim. Subordinado à igreja católica, subordinado à tradição, e aí aparecem umas figuras que vão dizer que, olha, no fundo, esse rei, ele só tem que responder mesmo, ele só consegue materializar uma sociedade se esse rei responder diretamente a Deus. Apenas a Deus. Nós vamos ter Jean Baudin falando isso, nós vamos ter Jacques Bossuet, nós vamos ter na Inglaterra de Hobbes, Robert Filmer. Eles vão usar representações de natureza bíblica, desde Adão, desde os reis hebraicos, o poder tem que estar na mão do monarca e acabou. Existe uma autoridade, uma legitimação por Deus desta autoridade do rei. E do outro lado nós temos os republicanos como John Newton. Poder do parlamento, república, cortar a cabeça do rei e vale tudo para os vida. E o Hobbes, como é que fica nessa história? Olhando para esses dois lados, olhando para o sangue sendo derramado, olhando para tudo que estava acontecendo naquele momento tão difícil. E a gente vai diretamente ao que ele defende de fato no Leviatã à luz desse contexto. Primeiro ele vai dizer o seguinte, olha, por isso eu disse que ele é um homem moderno. Tem essa história de a autoridade do rei vem de Deus. Porque para o rei provar que ele responde diretamente a Deus, que Deus o colocou ali, que as suas decisões são iluminadas pela divindade, que ele tem autoridade, derivada da divindade, no mínimo ele tem que fazer milagres. Ele tem que curar pessoas, andar sobre as árvores. Se ele não fizer isso, não tinha nenhum rei naquele momento que o Hobbes pudesse olhar fazendo alguma coisa nesse sentido. Não tinha nenhum sacerdote fazendo alguma coisa nesse sentido, na perspectiva dele. Então não é de Deus que o poder de vocês vem. Não pode ser de Deus, vocês não podem recorrer a esse poder. Então por isso ele multaria Baudin, Bossuet e companhia. Rompe com esses caras. Nesse sentido ele é muito moderno. Ao mesmo tempo, Hobbes tem uma visão da natureza humana, do ser humano, que os homens são muito mais parecidos do que muitas vezes aparentam, para que as suas diferenças justifiquem que nós olhemos para alguns e vejamos uma grande superioridade absoluta de um indivíduo em relação aos outros. Os homens, de maneira geral, são sedentos de poder, são arrogantes, acham que são máximos, desconfiam uns dos outros por razões justificadas, porque sendo todos assim como não desconfiar, e desejam triunfar, desejam glória. E isto é inflamável, isto leva à beligerância, isto leva ao choque violento das ambições. E é isso que Hobbes está diagnosticando nesse contexto convulsionado que ele viveu. No entanto, também existe no homem um ímpeto por conforto. Ele não quer morrer, ele quer ter o que comer, quer tocar a sua vida de tranquilidade, né? Ele quer ter o controle das coisas materiais que lhe garantem esse conforto, essa tranquilidade, esse sustento, por meio do trabalho que ele faz, lidando com o mundo natural. Ele naturalmente deseja isso. E Hobbes fala do direito natural, dos bens naturais, exatamente como os liberais clássicos não poderiam falar. Ele fala disso. Então, ao mesmo tempo, existe esse desejo. Mas, e ele vai dizer, existe um desejo também por liberdade. Liberdade é entendida como? Em Hobbes. Eu vou ler o que ele diz no Leviatã. Liberdade entendida como ausência de empecilhos externos
externos que podem muitas vezes tirar parte do poder de cada um de agir como quiser. O que é isso? Ausência de coerção. É exatamente o que os liberais vão falar dentro dele. A definição de liberdade que está dada aí é a mesma. Ele já introduziu. Ele está olhando para o indivíduo, ele está olhando para a pessoa humana, com as suas inclinações, as suas paixões, os seus desejos, as suas características e os seus interesses. Está identificando que a proteção da sua vida, do seu direito de dispor das coisas que ele tem, que ele precisa ter para sustentar essa vida. E tudo isso é importante, deve ser valorizado, deve ser de alguma maneira equacionado pela sociedade, que o homem tende a desejar isso, apesar da sua violência. E ele está dizendo que liberdade é exatamente a ausência de uma autoridade externa que constrange o exercício desse poder sobre as coisas, desse poder sobre o próprio destino. Hobbes está falando sobre tudo isso no Leviatã, um livro que Leviatã é um monstro mitológico, cananeu, hebraico, que a Bíblia adota também como personagem, uma imagem, e Hobbes está usando de face a imagem do Leviatã para denotar a grandeza, a opulência, o gigantismo desse estado que ele está conceituando, que ele está definindo. Mas ele ao mesmo tempo está dizendo tudo isso que eu acabei de falar com você. Os liberais também vão falar, ele está deslocando do sobrenatural a sua argumentação sobre a comunidade política. E ele está dizendo que ele quer que as pessoas tenham direito à sua vida, protejam a sua vida, que as pessoas tenham liberdade, que as pessoas tenham propriedade. Ele está dizendo tudo isso. Só que ele acha que para as pessoas terem tudo isso, é preciso de, dado que as suas mais inclinações as levam à beligerância, exista um árbitro acima delas que estabeleça pela força a pacificação do relacionamento entre os seus interesses. Não pode ser os próprios sujeitos em litígio, enfrentando-se uns aos outros, rivalizando uns com os outros. Tem que ter um árbitro externo que faça isso. Este árbitro deve o seu poder, repito, não a Deus, porque ninguém que tem autoridade política em qualquer lugar do mundo tinha poder de mudar por nós para demonstrar que Deus lhe tinha dado essa prerrogativa. Esse árbitro deve o seu poder a uma seção do direito que o homem tem. Sem essa autoridade, sem esse árbitro, o homem, para poder satisfazer esses anseios, na natureza não há limitações, ele tem direito a tudo. Ele vai querer tudo, ele vai buscar tudo, inclusive matar o outro apenas para tomar dele o que ele ensina. Ele precisa, para haver esse árbitro externo, ceder esse direito a tudo a uma autoridade externa a ele. Renunciar a esse direito a tudo, pactuar, é um contrato. Daí vem a ideia de contratualismo, contrato social, pactuar que esta autoridade tenha este condão. Que ele espera, Hobbes diz também claramente, ele espera que o exercício desta arbitragem seja um exercício justo, um exercício equânime. Que esta autoridade não tente dar privilégio de presente a ninguém ou castigar ninguém por desgosto pessoal e subjetivo, que haja equanimidade no exercício dessa autoridade. Hobbes diz isso também. Se o homem foi eleito juiz para julgar dois homens, deve tratá-los com equidade. Não sendo assim, as desavenças entre os homens só serão decididas pela guerra. Então, aquele que for parcial estará contribuindo para afastar os homens das decisões dos juízes e dos árbitros. Então, nós está dizendo isso no século XVII. E tem muita gente hoje que esqueceu. Né? Esqueceu de propósito. Este árbitro, naturalmente, como vocês já devem ter no mínimo adivinhado, é o Estado. E Hobbes vai identificar, não importa se esse Estado ele é capitaneado por uma assembleia de poucas pessoas, se esse Estado é capitaneado por uma pessoa só, que Hobbes sugere claramente no Leviatã a sua preferência, o monarca, mas essa esfera onde está a autoridade estatal, a autoridade de exercer essa função de árbitro, é chamada por ele de soberano. É a esfera que detém a soberania. Essa palavrinha que está aparecendo muito hoje em dia nas nossas, não diria debates, nossos debates, discussões, para mim são mais embates do que debate. Ninguém está debatendo um pouco ali, mas está aparecendo muito por aí. Essa palavrinha Hobbes usava, reconhecia a soberania nas mãos desse Estado, desse Leviatã, que ele define como
uma pessoa, mas não evidentemente um indivíduo nesse sentido, é uma pessoa, como nós dizemos, uma pessoa jurídica, ou CNPJ, né? Uma entidade artificial, uma pessoa, instituída pelos atos de uma grande multidão, pelo contrato, pela cessão de direitos, metaforicamente, de todos os indivíduos para essa comunidade, mediante pactos recíprocos uns com os outros, como autora, de modo a poder usar a força e os meios de todos, da maneira que achar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. O titular dessa pessoa é aquele a quem Hobbes chama de soberano, aquele que detém a soberania. Todos os outros são súditos. Nós não temos ainda esta ideia aqui aparecendo de cidadania, são súditos. Qual é o poder que esse soberano deve ter para que ele possa realmente controlar o caos, arbitrar as divergências de interesses, arbitrar esta beligerância entre os indivíduos, entre os súditos que vivem sob a sua tutela, sob a sua gerência? Qual é a extensão do poder que ele precisa ter para fazer isso? O que o soberano deve poder fazer? Tem uma lista que Hobbes coloca no Leviatã de coisas que cabem ao soberano: julgar todos os meios para a paz e a defesa, julgar as opiniões que podem circular na sociedade sem ameaçar a paz. Aí nós temos a clara da restrição burocrática da liberdade de expressão aparecendo, regular os direitos de propriedade, exercer a judicatura, fazer a guerra ou decretar a paz, indicar os ocupantes de todos os cargos. Não tem essa história da sociedade elegida. Recompensar e punir todo mundo, todos os seus súditos, ou seja, tudo. Ele pode fazer tudo. Ele precisa poder fazer tudo para que o poder dele seja efetivo no seu propósito, que é, por ordem, acabar com essa bagunça, acabar com esse derramamento de sangue. Essa história de ficar discutindo se o rei vai ter mais poder, se o parlamento vai ter mais poder, todo mundo está vendo, Hobbes falando com os seus contemporâneos, todo mundo está vendo a bagunça que isso está dando. 200 mil mortos, tem que ter alguém que vai lá e barra, eu mando. Ninguém pode limitar, dividir o poder desse alguém que vai lá, bate na mesa do presidente. O que o súdito pode fazer? O que o súdito pode fazer? A liberdade do súdito está somente naquelas coisas permitidas pelo soberano. Que ele deixar, o súdito pode fazer. Ao regular suas ações, como? Aí atenção, nós estamos falando do mesmo autor que eu já disse, que defendeu a valorização da vida, da propriedade, do indivíduo dispor das coisas, do seu sustento, para a sua satisfação. E ele vai dizer que ele quer, idealmente, ele deseja que o súdito, ao súdito seja reconhecido o direito de, a liberdade de comprar e vender ou realizar contratos mútuos. Que a gente vê acontecer no mercado, nas relações econômicas livres. De cada um escolher a sua residência, sua alimentação, sua profissão e instruir seus filhos como achar melhor. O que ele quer é estar privado. Os liberais também querem. Ele deseja isso. Só que, infelizmente, ele acha que há muita receita para que os indivíduos tenham alguma chance de garantir essas coisas, de proteger essas coisas, é que existe um poder total que ponha esse direito para que ele possa gozar desse direito. A visão do Hobbes é essa. Mas a preocupação dele, percebam, é individualista, é privatista, é uma esfera privada. Só que ele acha que para você conseguir isso, você tem que dar alguém o poder da lei de tirar isso. Porque se o rei achar, o monarca, o soberano, o absoluto, se ele achar que não tem que ter liberdade de comprar e vender, não tem que ter liberdade de escolher o que você vai comer, não tem que ter liberdade de escolher o que você vai trabalhar, você não vai ter liberdade de fazer nada disso. Se ele disser que não vai ter liberdade de fazer nada disso, como se resolve? Não se resolve. Não se resolve. Baixa a cabeça e aceita o que é melhor do que o caos. Essa é a ideia do soberano. O soberano não está nem abaixo de nenhuma igreja, voltando à argumentação dele do ponto de vista religioso. Ele diz que cada um tem o direito de interpretar a Bíblia como quiser, que as fações religiosas têm que ser afastadas do comando das funções políticas. O que o
nós queremos que ele possa fazer toda essa gama de coisas que eu acabei de ler para vocês. O objetivo de Hobbes ao dar esse poder total é garantir a liberdade, a vida, a liberdade e a propriedade. Em outras palavras, não expressas claramente dessa forma, mas é o que ele está descrevendo. Só que ele acreditava que a receita única possível para você chegar lá é dar a alguém o poder de controlar, o poder de controlar a sociedade. E o que os liberais vão dizer? Aparece Locke, nesse período posterior à morte de Thomas Hobbes, aparece Locke e vai dizer: bom, você está querendo que exista um juiz com poder total que vai se impor para tomar a decisão, trazer a paz, porque uma pessoa com a outra não podem se resolver. Então você precisa de uma força externa para que elas se resolvam, para que elas parem de estar em estado de beligerância, que é como ele via o estado natural pré-sociedade civil, umas em relação às outras. Mas na prática o que você está fazendo é trocar a beligerância delas umas em relação às outras com a beligerância delas aberta em relação a esse soberano a quem você está dando poder total. Porque também nesse caso não haverá um árbitro para julgar se a atitude desse soberano é correta em relação a você. Não haverá. Então o que é que Locke vai propor que deveria ser um objetivo em vez disso? Que esse soberano também esteja submetido a regras. Regras que não olham para quem elas estão sendo aplicadas, que não estabeleçam privilégios, que não estabeleçam discriminações, e que esse soberano, esse Estado, também tenha que respeitar essas regras, porque esse Estado, ao fim das contas, isso o próprio Hobbes disse, o próprio Hobbes aceitou que é uma verdade, o próprio Hobbes reconheceu. Esse soberano também é gente como a gente, também tem seus defeitos, também pode errar. Por que ele tem que ter o poder absoluto e incorrigível? Porque se ninguém pode implicar no poder dele, ninguém pode desfazer o que ele faz, ele é incorrigível, não há contestação possível. Então Locke está dizendo, não, tem que ter uma regra que vale para todo mundo, inclusive para as pessoas que estão ali na função do comando estatal, da autoridade estatal. E isso você consegue estabelecendo essas regras pelo pacto da sociedade. Isso Hobbes e Locke estão de acordo. Pacto social, contrato social, direitos naturais, todas essas noções eles compartilham. Mas esse pacto tem que estabelecer as regras, e estas regras têm que valer para todo mundo. E a maneira de você fazer com que elas valham para todo mundo é você dividir esse poder que você está dando total para esse Estado em partes. O que Montesquieu vai sofisticar no seu espírito das leis. Ele vai estabelecer a tradicional divisão triádica dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não pode ser a mesma pessoa fazendo as regras, impondo as regras, porque em Hobbes você escolheu alguém para impor e fazer as regras, e esse mesmo alguém vai executar a administração e vai determinar se você está cumprindo as regras dele ou não, porque as regras saem da cabeça dele. O que Locke vai dizer, e Montesquieu vai maturar, que não pode dar esse poder na mão da mesmo grupo, da mesma pessoa concentrada, o mesmo decidir, fazer as regras, executar e julgar. Isso não pode acontecer. E outros liberais, como Benjamin Constant, já no século XIX, vou falar que essa soberania que o soberano do qual falava Hobbes detém, esta soberania não importa quem a concentre, não importa em quem ela esteja depositada, sobre que base ela esteja legitimada. Ela não pode ser absoluta, ela não pode ser completa, ela não pode ser total. E ele vai dizer, nem mesmo se nós imaginarmos essa soberania depositada nas mãos da maioria, nas mãos de muitos, nem aí ela tem que ser absoluta. Ele vai dizer que a democracia é uma soberania absoluta em mãos de todos, a aristocracia é uma soberania absoluta em mãos de alguns, e a monarquia é uma soberania absoluta em mãos de um só. E aí não interessa o problema de qualquer maneira. Você precisa ter uma estrutura institucional em que as minorias também sejam protegidas. É um Estado de Direito. E por isso que os liberais defendem esta estrutura híbrida. A maioria dos liberais, pragmaticamente, embora nós tenhamos alternativas na do poder liberal, defende pragmaticamente essa estrutura chamada democracia liberal. Procura associar a preocupação com que a maioria eleja as pessoas para cargos representativos, mas ao mesmo tempo com que ninguém, nem a maioria, nem uma minoria
autorizada e tem limite às liberdades de decisão, de expressão, de circulação, de associação das demais minorias, sendo a menor maioria delas o indivíduo. Conclusão. Hobbes é o autor que defendeu o Estado todo-poderoso, inquestionável, criticável, que não tem limites claros, fronteiras claras para delimitar até onde ele pode ir? Sim. Mas ele desejava que esta autoridade fosse exercida respeitando a esfera privada, respeitando o espaço do indivíduo, todas essas atribuições naturais que ele reconhece existirem na sua obra, e ele desejava que esta autoridade fosse exercida com equanimidade, com justiça. Este é o ideal, porque senão ele enfraquece, ele mesmo reconheceu isso do Leviatã. Hobbes não é Barroso, Hobbes não é Alexandre de Moraes, Hobbes não diria: nós derrotamos o bolsonarismo com orgulho, o soberano dizendo: nós derrotamos alguém, nós esmagamos alguém. Não era este o desejo dele, não era esta a intenção dele. Ratificando o homem do século XVII, que viveu nesse contexto dramático todo que eu descrevi no começo. Ele não teria esse entusiasmo todo de ver que o árbitro, o soberano, o juiz está julgando com parcialidade, está julgando com tribalismo. Ele não teria esse entusiasmo, ele lamentaria muito. Então, sobre muitos aspectos em relação a Hobbes, o que nós temos hoje, nesta aristocracia degradada que nos controla no Brasil, o que nós temos hoje é uma evolução, é um retrocesso. Que o autor seja criticado, seja julgado com justiça, apresentadas as suas limitações, dado o seu contexto, mas que não se ofenda Hobbes, jogando na mesma laia desses mesquinhos que hoje atraiçoam as nossas liberdades, sequestram o nosso Estado de Direito, que ele seja entendido dentro da época que viveu e com justiça a expressão fiel do seu pensamento. Que nós hoje, bem iluminados pelas contribuições dos liberais, dos libertários que vieram depois dele, não incorramos no mesmo equívoco que ao seu tempo ele incorreu. E nós não depositemos o nosso destino, o nosso futuro, a nossa salvação nas mãos do Leviatã. O Leviatã, mais cedo ou mais tarde, irá nos devorar. Por mais que nós enfrentemos a defesa do Leviatã com palavras bonitas. Quem tem alguma pergunta, levante a mão, por favor. Lucas, boa noite. Eu sou uma grande observadora de como as coisas estão acontecendo na Inglaterra. Particularmente, eu gosto muito também de estudar a história do país. E eu hoje observo que a Inglaterra se tornou um local onde os cidadãos recebem visitas da polícia e podem até ter intervenções mais bruscas, como busca e apreensão por postagens em redes sociais, a depender da crítica ou do que eles estão criticando. Então, na sua opinião, a que você atribui essa regressão, essa repressão na liberdade de expressão de um povo que foi tão notório na defesa de liberdades que praticamente foi a terra onde nasceu o liberalismo? Você já falou aqui da crise da democracia, eu acho que nós temos um fenômeno global. E esse fenômeno tem um componente que ainda não foi mencionado ainda nas apresentações de hoje, que é um componente ideológico na área do direito. Certamente, os nossos juristas poderiam falar muito melhor sobre isso, que é um fenômeno da penetração ideológica, do neoconstitucionalismo. Juízes se colocando na condição de defensores de valores, não da letra da lei, não do texto escrito do ordenamento. Em nome disso, vai a subjetividade, eles se tornam leviatãs. Na prática, eles se tornam leviatãs. Isso foi um fenômeno que é sui generis, é da nossa época. No caso brasileiro, especificamente, a gente pode ver isso muito bem na nossa história. A gente teve muitos autoritarismos, nós temos uma tradição política autoritária. Alô? Nós temos uma tradição política autoritária, mas esse autoritarismo esteve concentrado nas mãos do executivo e das armas. Inclusive, os nossos liberais brasileiros
Eles preconizavam o judiciário como uma porta de saída para o autoritarismo praticado pelas outras esferas de poder. Hoje em dia, essa receita ela descambou. E isso tem um contributo ideológico que também vem dos Estados Unidos, essas filosofias neoconstitucionalistas que testeiam a área do direito. E em nome desses valores subjetivos, o juiz se considera investido dessa prerrogativa de purificar, corrigir a sociedade. Como o Paulino falou, ele não é jurista, ele é o da Folha, comentarista da Globo News recentemente demitido, não lamento, que disse, talvez com mais clareza do que os próprios ministros do Supremo, que já fizeram declarações das mais escabrosas no Brasil, mas ele talvez com mais clareza do que eles falou, nós precisamos de uma instância que impõe a todo mundo o que é certo. Ele falou o que é correto, o que é avançado, que é um valor que pode ser um desses valores subjetivos explorados pelos neoconstitucionalistas, por essa doutrina jurídica que está investigando a atividade judicial no mundo todo. O Brasil é um monstrengo que a gente viu aqui, ele é particular, ele chegou ao nível de submissão dos outros poderes ao autoritarismo judiciário, que talvez a gente não encontre equivalente no resto do mundo, mas como você bem citou o exemplo britânico, a essência da doença não é exclusiva do nosso país, da nossa pseudo-democracia. Então, Paulino falou que alguém tem que impor o que é certo, o que é avanço, o que é nobre, o que é correto, contra o atraso, que é representado, palavras dele, não minhas, o atraso que é representado pela maioria do Congresso. O que compõe o Congresso? O voto do cidadão, que elege os seus representantes. Então, quer dizer, a maioria das pessoas fez uma escolha do representante. Eu não gosto, às vezes a gente mesmo no movimento liberal, a gente odeia, a gente combate o pluralismo, somos contra tribos, não queremos que o raciocínio político seja feito com base em tribos. Mas a gente tem que entender, se a gente aceita, a gente engole a democracia, a maioria escolhe os ocupantes. Eu não gosto de fulano, mas o fulano chegou no segundo turno. É uma escolha entre um ou outro, ou não voto. Eu vou pregar a revolução por causa disso? Também tem que olhar isso. Então, essa maioria que escolheu mal, fez escolhas ruins, então eu, que tenho uma opinião melhor do que a maioria, eu vou determinar o que é certo e o que é errado. E isso se fundamenta, é inspirado, pelo menos, nessa narrativa do neoconstitucionalismo. Como eu disse, repito, o pessoal da área do direito, por exemplo, poderiam comentar os estragos. Eu tenho uma palestra muito boa do Bernardo Santoro, que foi presidente do Instituto Liberal antes de mim, no nosso projeto, o Grupo de Formação Liberal, que ele aborda esse assunto detalhadamente, essa visão neoconstitucionalista. Então, recomendo lá no nosso site, na área de entendimento. E isso eu acho que é um dos fatores que impulsionam a força que esse tipo de discurso do judiciário comunista da sociedade ganhou em várias democracias, não apenas no caso brasileiro. Para mim já deixou de ser uma democracia realmente funcional, pelo menos desde 2019, quando aquele inquérito sociólogo foi aberto. Lucas, aproveitando o gancho, eu esqueci do nome. Sai. A Zara está fazendo perguntas excelentes, quem sabe o próximo ela inclusive uma pergunta. Olha só, Luiz, aproveitando o gancho dela, para nós vermos como isso, de certa maneira, é global, entrou em vigor na semana passada, foi capa até na The Spectator, a principal revista liberal, lá conservadora da Inglaterra, 200 anos já de história, foi capa dela o Online Act, que é uma plataforma de censura que foi aprovada sob o governo conservador, sob a Theresa May. E isso ajuda a responder por que nós chegamos a esse ponto. É uma plataforma que exatamente pautada na mesma ideologia que aconteceu no Brasil, só que a nossa foi pior, foi feita pelo Supremo, não pelo Congresso, sob a premissa de proteger criança, proteger as minorias, proteger os imigrantes. Ela controla discursos na internet. A Katie Lamb, que integra o Shadow Cabinet, o gabinete sombra da oposição, é uma deputada por Kent, e ela não pôde divulgar o discurso do Instagram. Ela não pôde, não havia nada de radical, nada de extravagante. Ela não pôde divulgar. Eu só defiro, vou terminar com uma pergunta, mas por que acontece esse tipo de anomalia? Porque os conservadores
poder e ajudaram a aprovar uma abominação como essa. Então, quando os conservadores, quando os liberais se calam diante desse tipo de ataque à liberdade de expressão, o resultado é o mais absoluto caos. Uma senhora foi presa no Reino Unido porque se postou fora de uma clínica de aborto com uma placa dizendo: quem quiser, converse comigo. Sob o ponto de vista dela, ela estava fazendo um ato de amor para as mulheres que passavam pelo drama de irem fazer um aborto. E ela foi presa por isso. Quer dizer, a expressão dela é uma placa deles, uma placa. E ela foi presa. Bom, então a justiça é um fenômeno global. Aí a minha pergunta, eu vou te dizer qual é a minha percepção. Apesar de um absurdo mesmo, a senhora ser presa nessa circunstância da Inglaterra, eu ainda acho que aquilo que acontece no Brasil não tem precedente. É pior ainda. Você já disse que concorda. Por que você concorda? Não, porque o Brasil ele mudou de regime. Na minha opinião, o Brasil mudou de regime político. Eu não consigo. O Poder Judiciário não só ele impõe, uma pessoa impõe um aumento de imposto constitucional. O Congresso, o Poder Legislativo, legitimamente, porque aquele imposto de operações financeiras, ele não pode ser arbitrariamente aumentado pelo governo, pelo Poder Executivo, com fins meramente arrecadatórios. E o Congresso legitimamente vetou esse aumento. Vai um sujeito lá que não tem funções nesse sentido de políticas, ele tenta ser um árbitro de uma conciliação política entre executivo e legislativo, colocar o pessoal para conversar em função do ministro do STF, colocar o pessoal para conversar. Ele tenta colocar o pessoal para conversar, e como o pessoal não conversa, não chega num acordo, então vai ser o que eu acho que o governo está certo, a Constituição está errada, a lei está errada, e vai ser isso aí, acabou, ninguém contesta, ninguém derruba a decisão do sujeito. Então, o sujeito que um sujeito ou 11, porque poderia ser qualquer um deles, e os outros dão respaldo às arbitrariedades, às excentricidades que ele perpétua. Ali naquela cúpula, exclusivamente aquelas pessoas, elas podem decidir. Elas não vão decidir sobre todo mundo, porque não precisam perder tempo nisso, porque não precisam alcançar todo mundo. Mas virtualmente, se acontece com alguns, está flexibilizado para todos. É o que dirão os liberais em resposta à proposta leviatânica. Ele decide o que você pode falar, como você pode falar, quando você pode falar, com quem você pode se juntar para falar, quando você pode ir para a rua para falar ou não pode ir para a rua para falar. Ele decide tudo isso. Isso é uma mudança de regime. No mínimo, se a gente pegar aquela classificação da revista The Economist, que classifica lá democracias fortes, democracias imperfeitas, regimes híbridos e autocracias, são as categorias que eles classificam. Se a gente pegar essa classificação, a The Economist classifica o Brasil como uma democracia imperfeita. Eu acho que a gente deveria tratar isso como regime híbrido, enquanto o judiciário concentra todo esse poder. Concentra também, muito em função de que, graças ao foro privilegiado, ele tem um instrumento de pressão sobre os parlamentares, e, portanto, concentra também porque o legislativo é inerte. O legislativo é omisso e não faz o que compete, não faz aquilo que seria o seu papel, não sequer tem hombridade de defender o seu próprio poder. E principalmente aí apontando o dedo para os personagens que hoje muitos oposicionistas, bolsonaristas, direitistas apoiaram os caras em troca de vaga em comissão, e aí os caras decidem que a comissão não pode nem se reunir, porque tem um recesso, que é um recesso branco, não é um recesso oficial. O cara diz que não pode nem se reunir, desliga ar-condicionado para as comissões não se reunir, diz que não vai pautar a anistia de jeito nenhum, não vai pautar as propostas que visam a passar por racha desses abusos aos direitos individuais que estão sendo perpetrados, não vai pautar, porque não há clima para isso, segundo os senhores Hugo Mota e o senhor Davi Alcolumbre, respectivamente a Câmara dos Deputados no Senado. Então, como o equilíbrio, a divisão dos poderes está completamente surrupiada, porque um poder está muito mais forte do que deveria estar, e os direitos fundamentais estão sendo violados, eu não consigo, já disse isso várias vezes,